Deixa eu te perguntar uma coisa, e seja honesto comigo. Quantas vezes você já tentou mais, se explicou mais, demonstrou mais e ainda assim sentiu que ela te respeitava menos? Agora, chega mais perto. Imagina que estamos sentados lado a lado, sem plateia, sem julgamento, só verdade. Existe uma ideia que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta, mas que todo homem sente na pele em algum momento. Quanto mais você se entrega emocionalmente sem controle, menos respeito você recebe. Não porque exista algo errado em sentir, mas porque existe algo profundamente errado em perder o centro de si mesmo. E aqui vai a parte que incomoda. Muitos homens confundem presença com insistência, confundem amor com ansiedade, confundem interesse com disponibilidade total e fazem tudo isso acreditando que estão sendo bons homens. Mas o resultado quase sempre é o mesmo: desvalorização silenciosa. Este vídeo não é sobre culpar mulheres, nem sobre jogar jogos emocionais, nem sobre se tornar frio, distante ou manipulador. É sobre algo muito mais simples e muito mais difícil: desligar-se emocionalmente do resultado. Porque respeito não nasce quando você implora por atenção. Respeito nasce quando você mostra, sem dizer uma palavra, que sua vida continua estável com ou sem aprovação. O que quase ninguém fala é que quando um homem se desliga emocionalmente, ele não perde poder. Ele recupera. Ele para de reagir a cada mensagem, a cada silêncio, a cada mudança de humor. Ele volta a ser o ponto fixo. E é exatamente nesse momento que algo muda. Não porque a mulher percebe racionalmente, mas porque ela sente. Este vídeo vai desafiar ideias que você provavelmente ouviu a vida inteira. Vai te tirar da zona confortável do homem que tenta agradar e te colocar em uma posição muito mais respeitada: a do homem que não se abandona para ser aceito. Se isso te incomoda um pouco, ótimo! É sinal de que você está prestes a entender algo que muda completamente o jogo. 1. Por que o apego emocional excessivo destrói o respeito? Vamos direto ao ponto. O apego emocional excessivo é como uma bomba silenciosa que explode o respeito que você recebe. Parece dramático? Talvez. Mas pense bem. Quantos homens você conhece que se desdobram para agradar, se explicam demais, se mostram disponíveis 24 horas por dia, e mesmo assim continuam sendo subestimados, ignorados ou tratados com indiferença? Isso acontece porque respeito não é conquistado pelo esforço desesperado. Respeito nasce quando você mostra controle emocional, quando você não se torna refém do outro. Aqui está a primeira polêmica. Quanto mais você se entrega, mais vulnerável se torna, e mais fácil de ser desvalorizado. Parece contraintuitivo, mas é a verdade nua e crua. Muitas vezes, homens acreditam que o amor ou a atenção incondicional vai gerar admiração. Não gera. O que gera é dependência emocional. E dependência não inspira respeito, inspira oportunidade. Ela percebe que você está sempre disponível, e a tendência natural é testar limites. Isso não é maldade, é instinto. E é aí que a maioria dos homens cai sem perceber. O segundo ponto que ninguém te conta: respeito não é sobre controlar o outro, mas sobre se controlar. Quando você reage a cada mensagem, a cada mudança de humor, quando você se importa demais com o que ela pensa, você se coloca em uma posição de fragilidade emocional. E fragilidade emocional, por mais que seja humana, não transmite poder nem valor. O que transmite valor é estabilidade. O que transmite respeito é consistência. O que transmite poder é você estar bem independentemente de como ela age. Agora, o terceiro ponto. O desligamento não é ausência, é presença de si mesmo. Muitos homens confundem se desligar com se afastar, sumir ou se tornar frio. Não. Desligar-se emocionalmente significa não reagir automaticamente às provocações, silêncios ou exigências, sem deixar de viver sua vida, perseguir seus objetivos e manter sua energia focada no que realmente importa. É um tipo de liberdade emocional que muda completamente a percepção dela sobre você. Quando você para de buscar aprovação, quando você para de se justificar, algo curioso acontece. Ela começa a perceber seu valor. E isso não é manipulação, é consequência natural. E tem um detalhe que poucos entendem. Respeito emocional é uma questão de sinalização. Humanos, especialmente mulheres, respondem fortemente a sinais sutis.
Se você se mostra dependente, aflito ou ansioso, o cérebro dela identifica isso como baixa posição hierárquica no relacionamento. Se você mantém equilíbrio, foco e independência emocional, ela sente segurança e valor, e isso desperta respeito automático. É uma regra não escrita, silenciosa, mas brutalmente eficiente. Por fim, e talvez o mais polêmico de todos, quanto mais você tenta controlar ou agradar, menos respeito você recebe. O que parece amor ou cuidado, na verdade, muitas vezes é percebido como insegurança, necessidade e fragilidade. A grande virada está em entender que o respeito não depende do quanto você se esforça por ela, mas do quanto você se mantém íntegro e centrado em si mesmo. É simples, mas a maioria dos homens ignora, porque fomos condicionados a acreditar que demonstrar tudo é sinal de força. Na prática, é exatamente o contrário. Então, se você quer respeito, precisa começar por desapegar do resultado emocional imediato, parar de reagir a cada estímulo e focar no que realmente importa: sua vida, seus objetivos e seu valor próprio. Quando isso acontece, você não apenas muda a forma como ela te vê, você muda a forma como todos ao seu redor te percebem. 2. O erro silencioso que faz homens perderem valor sem perceber. Vamos ser sinceros. A maior parte dos homens nem percebe que está destruindo o próprio valor aos poucos. É silencioso, invisível, mas letal. Esse erro acontece em pequenas atitudes do dia a dia, aquelas que parecem inocentes, mas que na prática minam completamente o respeito que você poderia ter. E aqui vai o choque. A maioria dos homens está cometendo esse erro sem nem perceber. O primeiro erro é permitir que o emocional dite suas ações constantemente. Você envia mensagens rápido demais, responde cada provocação, se mostra disponível 24/7. Tudo isso parece natural, mas para quem observa de fora, e especialmente para ela, isso é sinal de ansiedade, de insegurança. O que você acha que transmite? Amor ou valor? Na verdade, transmite fragilidade, e fragilidade não inspira respeito, inspira exploração. Quanto mais você se dobra para agradar, mais ela sente que pode testar os limites, porque sabe que você sempre vai ceder. O segundo erro está ligado à falta de limites claros. Muitos homens não estabelecem fronteiras saudáveis e de repente se tornam reféns das vontades dela. E não é sobre controle, é sobre respeito próprio. Se você não demonstra que tem limites, que valoriza seu tempo, seu espaço e suas prioridades, o que você está dizendo sem perceber é: minha vida depende da sua aprovação. E isso é mortal para o respeito. A grande ironia? A maioria dos homens acha que agradar mais vai conquistar mais atenção. Na prática, o efeito é o contrário. A atenção vem acompanhada de desvalorização. Terceiro erro silencioso: viver em função de respostas e validação imediata. Homens modernos caem nessa armadilha o tempo todo. Checam mensagens obsessivamente, se preocupam com cada reação, tentam interpretar cada detalhe. A consequência? Eles entregam poder emocional para ela. Quando você coloca sua felicidade ou tranquilidade emocional nas mãos dela, você se torna dependente. E dependência não cria atração, cria obrigação. O que você quer ser? A figura de desejo ou a figura de conforto garantido? A diferença está na forma como você lida com a própria mente e suas reações. Quarto ponto: o excesso de explicações e justificativas. Se você sente que precisa explicar cada ação, cada escolha, cada sentimento, você está dando combustível para a percepção de fragilidade. Isso não significa que você deve ser frio ou indiferente. Significa que você deve ser firme e íntegro, mostrando que sua vida não gira em torno de aprovação externa. Homens que explicam demais perdem o valor automaticamente, mesmo sem perceber, porque mostram dependência emocional. E aqui vem a grande revelação. O erro mais silencioso de todos é acreditar que respeitar significa agradar constantemente. É o mito que nos foi vendido desde sempre. Seja atencioso, demonstre tudo, faça tudo certo e você será valorizado. Na prática, o efeito é inverso. O homem que agrada demais perde respeito. O homem que mantém equilíbrio, que se desliga emocionalmente sem perder integridade, ganha automaticamente autoridade e admiração. E isso não depende de manipulação ou jogos. Depende de autocontrole e presença de si mesmo. Então,
A pergunta final que você precisa se fazer é brutal. Você está construindo valor ou está entregando poder emocional sem perceber? A resposta vai determinar se ela te respeita ou se você continua invisível, mesmo estando presente. 3. O que todo homem sente quando se desliga, e quase ninguém admite. Vamos falar de algo que poucos homens admitem: o alívio e a liberdade que surgem quando você se desliga emocionalmente. É estranho porque a sociedade nos condicionou a acreditar que demonstrar interesse incessante é sinal de força. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais você se prende, mais frágil se torna. E quando você finalmente para de reagir a tudo, algo dentro de você muda. Você não está ignorando ou sendo indiferente. Você está retomando seu próprio espaço emocional. Quando você se desliga, sente uma clareza que antes parecia impossível. Cada gesto, cada mensagem, cada reação deixa de ter poder sobre você. E isso é libertador. Sem perceber, você passa a observar as coisas com mais objetividade, sem ficar preso à ansiedade do que ela vai pensar ou fazer. De repente, você entende que não precisa controlar nada, nem tentar forçar respostas ou atenção. E é justamente nesse ponto que a percepção dela sobre você começa a mudar. Outro sentimento comum é o aumento da autoconfiança silenciosa. Não aquela confiança que se proclama aos gritos, mas a confiança calma, interna, que vem de saber que você está equilibrado emocionalmente. Quando você não depende da validação externa, sua presença se torna mais forte. E isso não é apenas uma sensação interna, é algo que os outros percebem. Mulheres sentem quando um homem está centrado e quando ele se tornou dono de si mesmo. E esse sentimento gera respeito de forma automática, sem você precisar demonstrar nada. O desligamento também desperta uma percepção mais clara sobre limites e prioridades. Você começa a reconhecer o que merece sua energia e o que não merece. Cada decisão deixa de ser impulsionada pelo medo de perder atenção ou aprovação. E mesmo sem perceber, você começa a filtrar o que vale seu investimento emocional. E isso não só protege sua energia, mas cria uma aura de valor que ninguém consegue ignorar. Por fim, há um sentimento que quase todos sentem, mas raramente falam. Uma mistura de medo e fascínio sobre o efeito que isso causa nos outros. Quando você deixa de reagir automaticamente, algo muda na dinâmica. Alguns se aproximam mais, outros recuam. Mas a verdade é clara. Você deixou de ser previsível. E previsibilidade emocional é uma das principais razões pelas quais muitos homens perdem respeito. Então, mesmo que pareça desconfortável no início, o desligamento emocional é a chave para retomar controle, valor e respeito. Não é sobre ignorar ou manipular, é sobre ser o centro da sua própria vida e não permitir que ações ou silêncios de outra pessoa determinem seu valor. É nesse ponto que você finalmente percebe: respeito não é algo que se implora, é algo que se projeta ao manter integridade, equilíbrio e autonomia emocional. 4. A dura verdade, porque muitos homens se colocam nessa posição. Agora é hora de encarar a realidade, sem rodeios. Muitos homens se colocam em situações em que perdem respeito emocional sem perceber. E a grande verdade é simples, mas difícil de engolir. Nós, homens, muitas vezes entregamos nosso valor de graça. Não por maldade ou intenção errada, mas por hábito, condicionamento e medo de perder a atenção de alguém. É como se estivéssemos programados para buscar aprovação externa, esquecendo que nosso verdadeiro poder começa internamente. O primeiro ponto que precisa ser claro: reagir constantemente a cada comportamento dela não é demonstração de amor, é demonstração de fragilidade. Muitos homens acreditam que mostrar ansiedade, preocupação ou esforço incessante vai gerar admiração. Na prática, gera dependência emocional. E quando alguém percebe que você depende de atenção constante, automaticamente perde respeito por você. É doloroso admitir, mas é uma lei silenciosa das relações. O valor percebido vem do equilíbrio emocional, não do esforço extremo. Segundo ponto: o medo de parecer indiferente ou distante leva homens a exagerar nas ações e palavras. Eles se justificam, explicam demais, fazem mais do que precisam, acreditando que assim estarão seguros. Mas segurança real não vem do que você faz por ela, e sim do que você mantém para si mesmo.
O respeito nasce da consistência e da integridade emocional, não de uma demonstração contínua de preocupação ou presença obsessiva. Terceiro ponto, e talvez o mais crítico, a sociedade nos ensinou que ser sensível e demonstrar emoções a qualquer custo é sinal de força. Mas há diferença entre ser emocionalmente saudável e ser emocionalmente refém. Quando você entrega sua estabilidade emocional a cada gesto ou silêncio dela, você está abrindo mão de seu próprio valor. E isso não é charme, não é cuidado, é insegurança disfarçada de atenção. Para despertar respeito, é necessário equilibrar empatia com autonomia, mostrar cuidado sem perder controle. 4. A dura verdade. Porque muitos homens se colocam nessa posição. Agora é hora de encarar a realidade sem rodeios. Muitos homens se colocam em situações em que perdem respeito emocional sem perceber. E a grande verdade é simples, mas difícil de engolir. Nós, homens, muitas vezes entregamos nosso valor de graça. Não por maldade ou intenção errada, mas por hábito, condicionamento e medo de perder a atenção de alguém. É como se estivéssemos programados para buscar aprovação externa, esquecendo que nosso verdadeiro poder começa internamente. O primeiro ponto que precisa ser claro: reagir constantemente a cada comportamento dela não é demonstração de amor, é demonstração de fragilidade. Muitos homens acreditam que mostrar ansiedade, preocupação ou esforço incessante vai gerar admiração. Na prática, gera dependência emocional. E quando alguém percebe que você depende de atenção constante, automaticamente perde respeito por você. É doloroso admitir, mas é uma lei silenciosa das relações. O valor percebido vem do equilíbrio emocional, não do esforço extremo. Segundo ponto, o medo de parecer indiferente ou distante leva homens a exagerar nas ações e palavras. Eles se justificam, explicam demais, fazem mais do que precisam, acreditando que assim estarão seguros. Mas segurança real não vem do que você faz por ela, e sim do que você mantém para si mesmo. O respeito nasce da consistência e da integridade emocional, não de uma demonstração contínua de preocupação ou presença obsessiva. Terceiro ponto, e talvez o mais crítico. A sociedade nos ensinou que ser sensível e demonstrar emoções a qualquer custo é sinal de força. Mas há diferença entre ser emocionalmente saudável e ser emocionalmente refém. Quando você entrega sua estabilidade emocional a cada gesto ou silêncio dela, você está abrindo mão de seu próprio valor. E isso não é charme, não é cuidado, é insegurança disfarçada de atenção. Para despertar respeito, é necessário equilibrar empatia com autonomia, mostrar cuidado sem perder controle. O conselho aqui é simples, mas exige prática. Comece a se observar de forma honesta. Pergunte a si mesmo: estou reagindo por medo de perder atenção ou porque estou verdadeiramente centrado? Cada decisão, cada reação, cada palavra deve ser guiada pela sua própria integridade emocional e não pelo desejo de aprovação. Quando você faz isso, muda completamente a percepção dela e muda a percepção que você mesmo tem de si. Esse é o despertar que muitos homens precisam. Por fim, é hora de assumir responsabilidade. Ninguém vai respeitar você se você não se respeitar primeiro. Não adianta culpar circunstâncias, experiências passadas ou comportamentos dela. O ponto central é você, sua energia, sua presença, sua capacidade de permanecer íntegro, independente de qualquer estímulo externo. Quando você domina isso, a vida muda. Respeito e valor deixam de ser buscados e começam a ser percebidos automaticamente. É uma verdade dura, mas necessária. Muitos homens se perdem tentando agradar, explicando demais, reagindo demais. O caminho para o respeito não é agradar ou lutar por atenção, é retomar controle emocional, se desligar do resultado e se colocar como prioridade. Esse é o passo que transforma não só a forma como os outros te veem, mas também a forma como você se vê. 5. O que realmente acontece quando você se desliga de verdade? Chegou o momento crucial, o ponto em que muitos homens ainda têm medo de chegar, mas é exatamente aí que tudo muda. Quando você finalmente se desliga emocionalmente, algo começa a acontecer que ninguém consegue ensinar em livros ou cursos. Você se torna naturalmente mais respeitado e mais valorizado.
E o mais impressionante é que isso acontece sem esforço consciente, sem necessidade de palavras ou demonstrações externas. É uma consequência direta de estar centrado em si mesmo. O primeiro efeito é psicológico e imediato. A ansiedade desaparece. Sem depender de cada resposta, de cada mensagem ou de cada comportamento dela, você sente um alívio interno profundo. Sua mente não está mais presa em ciclos intermináveis de preocupação e interpretação. Esse alívio muda a forma como você age, como você se comunica e como você se posiciona no dia a dia. Sem perceber, você projeta uma aura de segurança e firmeza, e segurança é irresistível. O segundo efeito é comportamental. Suas ações deixam de ser reativas e se tornam conscientes. Você para de reagir a cada estímulo emocional e começa a agir baseado em suas prioridades. Isso significa tomar decisões sem pensar no impacto imediato sobre ela, manter sua rotina, investir em seus objetivos e deixar que o relacionamento ou a interação aconteça de forma natural. Essa postura silenciosa é percebida como maturidade e valor. E, convenhamos, maturidade e valor são exatamente o que gera respeito profundo. O terceiro efeito é social. A percepção dela muda sem que você precise dizer uma palavra. Quando você se desliga, você deixa de ser previsível. Ela não pode controlar suas emoções, não pode ditar seu estado de espírito, não pode fazer você reagir conforme seus desejos. E é exatamente essa imprevisibilidade saudável, aliada à confiança, que faz com que o respeito surja de maneira orgânica. É fascinante perceber como pequenas mudanças internas criam um impacto enorme na forma como os outros te enxergam. O quarto efeito é emocional. Você passa a valorizar sua própria presença acima da aprovação alheia. Ao se desligar, você começa a perceber que sua felicidade e autoestima não dependem das ações ou atenção dela. Essa sensação de liberdade é transformadora. Você passa a se colocar como prioridade, a investir em si mesmo, a focar no que realmente importa. E, curiosamente, quando você faz isso, atrai atenção genuína. Não porque você buscou, mas porque você se tornou digno de atenção naturalmente. O último ponto, e talvez o mais impactante: respeito e atração andam juntos, mas só quando você está inteiro consigo mesmo. Tentar manipular, agradar ou reagir emocionalmente demais é como tentar construir uma casa na areia, mas quando você se desliga, mantém seus limites e prioriza sua integridade emocional, você constrói algo sólido, e isso é percebido instantaneamente. Em resumo, desligar-se não é ignorar, não é manipular, não é ser frio, é recuperar seu valor, seu poder e sua liberdade emocional. É colocar sua vida e sua felicidade em primeiro lugar e deixar que o respeito venha como consequência natural. Quando você entende isso, percebe que todo o esforço excessivo, toda a ansiedade e toda a dependência emocional foram desperdícios. E finalmente você se posiciona no nível que deveria estar desde o começo. Aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Uma mulher só respeita de verdade um homem que se desliga emocionalmente. Não é sobre jogos, manipulação ou frieza. É sobre valor próprio, integridade e independência emocional. Se você está constantemente buscando aprovação, explicando demais, reagindo a cada gesto dela, você não está construindo respeito, está abrindo mão dele. E essa é a dura realidade que muitos homens nunca querem ouvir. A polêmica é clara: quanto mais você tenta agradar, menos você é respeitado. É brutal, mas é real. A liberdade emocional, a clareza sobre seus limites e o foco em si mesmo são o que fazem a diferença. E o mais importante, isso não apenas muda como ela te vê, muda como você se vê. Você deixa de ser refém de emoções externas e se torna o centro da sua própria vida. Agora quero ouvir você. Já passou por isso? Conseguiu se desligar emocionalmente ou ainda se pega reagindo demais? Comente suas experiências aqui embaixo. Eu vou ler cada comentário e sim, vou entrar em contato com vocês. Essa é a chance de criar uma conexão real, de trocar experiências e aprender juntos. Porque respeito não se implora, respeito se projeta. E é exatamente